Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para a Farol, se você pensa em fazer uma graduação, a Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção. Em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita, acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. A Credici Sudoeste é uma cooperativa de crédito que nasceu em Rolim de Moura no ano 2000. Hoje a Credici Sudoeste está presente em Pimenta Bueno, Alta Floresta, Alto Alegre, São Felipe, Parecis e, é claro, Rolim de Moura. Mas o que a Credici pode oferecer para você, você deve estar se perguntando agora. Absolutamente tudo de soluções financeiras que você precisa, desde consórcio, seguros, empréstimos, financiamentos e também opções de investimento para você fazer o seu dinheiro render, aí tão importante nos dias de hoje. Então, venha até a Credici Sudoeste, abra sua conta, né, e participe desse movimento do cooperativismo que transforma a nossa região. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. Voltamos da 12ª Rondônia Rural Show com o Momento Chave Podcast. Eu trago aqui um time de peso aqui lá do Senar, né? O intuito dessa conversa aqui com o Senar é que mesmo lá em Rolim de Moura, né, nas nossas gravações lá, já ouve-se muito falar do Senar, do papel, né, dessa questão de levar o conhecimento. Tem um produtor lá de Rolim de Moura, né, com café, piscicultura, né, o nosso episódio de número 26, salvo engano, Daniel Martins, Daniel da Jodan, famoso lá em Rolim de Moura, e ele fala muito do Senar também, da importância, né, de levar esse conhecimento, o quanto isso traz de benefício para você formar uma equipe qualificada. Então vou apresentar para vocês o time aqui, começando ao meu lado aqui, é o Kleber Simeão, coordenador de projetos, inovação e tecnologia do Senar. Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder estar falando um pouquinho aí sobre as ações do Senar, o que é o Senar e o que ele representa hoje no estado de Rondônia. E também um pouquinho da nossa participação aqui na Rondônia Rural Show. Kleber, para a gente já começar com você, já que o nosso tempo está meio acelerado, fala um pouquinho. O resumo, o pessoal já falou que você faz de tudo, né? Então, assim, fala um pouquinho do resumo, como é que você atua hoje dentro do Senar? O Senar, nos últimos tempos, ele vem se preocupando muito com a questão de concretização da eficiência de produção, né? Assim como também os nossos produtores, como os produtores estão produzindo. Então, através disso, eu atuo dentro da questão de projetos, programas, inovação e tecnologia, o que pode ser melhorado e levado a campo. Também trabalho com a questão de parcerias, igual agora nós estamos fazendo parcerias com o Instituto Federal de Rondônia, com a Unir, com a Embrapa, o Sebrae também, que é o nosso grande, forte parceiro aí no Juntos pelo Agro, fomentando as cadeias produtivas como cacau, café, bovinocultura e piscicultura principalmente agora, também junto com o governo do estado nós estamos atuando, então eu fico atuando dentro dessas várias áreas que hoje o Senar está trabalhando. Estela, seja muito bem-vinda aqui ao Momento Chave Podcast. Se você pudesse apresentar, falar um pouquinho também, um resumo do seu trabalho hoje no Senar. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? E o meu trabalho hoje no Senar é em diversas áreas, né?
Eu atualmente estou atuando como técnica de campo de olericultura, atendo o município de Ji-Paraná e Médici. Também atuo como instrutora e tutora também nos cursos técnicos de agricultura, agronegócio, né, aqui na região de Ji-Paraná e no polo de Espigão do Oeste também. Para quem não conhece olericultura, o que é olericultura? Horta, né? Horta. A forma mais fácil das pessoas identificarem a cadeia é a horta. Aí dentro da horta a gente trabalha tanto folhosas, frutos, tuberosas. Uma coisa que pouca gente sabe, quem que não é do setor, que a mandioca também se encaixa na olericultura. Então, assim, a olericultura é uma área que engloba muitas plantas. Então, eu trabalho ajudando esses produtores, né, que quer melhorar o seu cultivo, quer expandir, quer se tecnificar. E o Senar, ele serve justamente para isso, né, para melhorar a vida do produtor. De que forma? Fazendo com que ele tenha uma gestão da sua propriedade, do seu negócio, saiba manusear, né, a cultura de uma forma mais técnica. E assim, a gente trabalha tanto o técnico como a parte da gestão. Daniele, seja muito bem-vinda. Pode puxar o microfone aí, ele roda aí. Ela que é técnica de campo, né, da fruticultura aqui de Ji-Paraná. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Pois é, eu entrei recentemente na área de fruticultura, né? A fruticultura é uma cadeia nova dentro da TEG e é uma cadeia onde engloba, né, maracujá, abacaxi, graviola, goiaba, só não engloba o cacau, né? No caso é fruticultura perene e é uma cadeia produtiva, né, que está se expandindo cada dia mais. E dentro do Senar, né, tem vários benefícios. Atualmente mesmo eu estou fazendo uma compra em conjunto, né, que é um benefício que os produtores que são atendidos, eles têm, né, que oferece um desconto aí muito bom para eles, e a gente sempre pensa nisso, né, como a Estela disse, dentro do atendimento, além da parte da assistência técnica, que a gente leva, né, esse conhecimento, parte de adubação, controle de pragas, a gente também pensa no bolso do produtor. E ali também com a gente está o Kleber Henrique, ele que é mobilizador do Sindicato dos Produtores Rurais de Paraná. Kleber, seja muito bem-vindo, fala um pouquinho do seu trabalho aí hoje como mobilizador. Muito obrigado pelo convite feito aí. Muito obrigado pelo convite aí. Hoje eu sou mobilizador do Sindicato dos Produtores Rurais de Ji-Paraná. Minha função é o mobilizador, a gente trabalha mobilizando os produtores rurais. Nós vamos atrás deles para saber se há interesse em receber a assistência técnica, né, que é oferecida pelo Senar, que é as meninas aí do campo, as técnicas como a Estela, a Daniele. E temos também os nossos cursos profissionalizantes também, né, que o Senar oferece aí totalmente gratuito. E a gente vai junto com esses produtores, associações, Secretaria de Agricultura, no IFRO, fechar essa parceria para que possamos oferecer esses cursos e para os nossos produtores, para os alunos do IFRO. Já vou voltar com a pergunta de você dali para cá. Você falou dessa questão de que você atua como mobilizador, né? Isso. Para levar até os cursos também. E os cursos gratuitos, né? Que pelo que eu já estive explicando, transforma vidas, né? Transforma produções ali e ainda tem produtores que têm um certo receio de fazer um curso gratuito com gente tão capacitada. Ainda tem gente que fica assim, não preciso disso. Ainda tem? Por incrível que pareça, pouco mais tem. Então tem uma adesão boa. Sim. A maior dificuldade hoje do produtor rural é a carga horária, né? Porque nós temos cursos aí com 40 horas. E para o produtor rural hoje disponibilizar aí uma semana fora da propriedade para fazer o curso, fica um pouco pesado para eles. Então essa é a maior dificuldade que a gente tem. Entendi. Daniele, você atuando nessa frente aí da fruticultura, acredito que para muitas famílias é talvez a porta de entrada ali de uma renda, talvez uma renda extra, e pensar em melhorar, né, a produção, a questão das frutas. Como é que está esse segmento? Como é que você enxerga, você que atua ali direto com o produtor? Quais são as dificuldades desse setor aí? Então, como eu falei, né, são 12 culturas que eu atendo.
inclusive no início tive essa dificuldade em várias culturas, né? Cada cultura tem a sua particularidade, mas sim é uma renda extra para os produtores, né? Inclusive tem produtores que eu comecei a atender que já estão aumentando a sua área de produção. Esse ano uma cultura que a gente teve um pouco de dificuldade foi o maracujá, pela questão do clima, né? Teve um período aí de chuva muito grande, né? E geralmente o maracujá ele é uma cultura que ele precisa de pelo menos 11 horas de sol por dia. Então, assim, a gente teve dias aí muito nublado, então a questão de controle de pragas, né? Foi mais difícil. Questão, por exemplo, percevejo, quanto mais chuva, mais o percevejo ataca. Então, assim, teve essa dificuldade. Mas, assim, tá sendo uma cultura que a gente tá incentivando, né? Como eu falei, foi uma cadeia produtiva que foi aberta recentemente. Hoje em dia a gente tá com cerca de, se eu não me engano, 4 técnicos, né? Para trabalhar em Ariquemes, em Cacoal, Porto Velho e aqui em Ji-Paraná. Eu atendo Ji-Paraná e Presidente Médici, né? E até Estrela de Rondônia, que inclusive é um distrito muito forte nessa questão de fruticultura. É um distrito que ele é pequeno, só que lá tem cerca de 5 agroindústrias. E o que o pessoal cultiva lá é fruta, desde acerola, maracujá, graviola. Então, assim, é uma renda extra. Uma renda, por exemplo, o maracujá a gente tem cerca de 3 safras por ano, né? A graviola já a gente só tem uma. Outras culturas a gente tem pouca, né? Mas, assim, são culturas que geram uma renda boa para o produtor rural, né? Então, assim, a gente sempre está incentivando, né? E tá junto com o produtor tentando aí passar pelos obstáculos, né? Sempre junto. E é algo diferente, né, Daniele? Que assim, talvez numa porção menor de área consegue tirar um sustento maior, né? Em vista de outros segmentos, né? Sim. E, Estela, você, na sua área, quais são as principais dificuldades? Quanto tempo já você está atuando, né, nesse setor aí? E como é que você enxerga a importância desse conhecimento para o pequeno produtor, né? Que é talvez a grande massa aí da nossa agricultura. Como eu entrei em uma cadeia em andamento, vai fazer 1 ano que eu estou atendendo, né? As principais dificuldades que a gente encontra a campo é a resistência, né? Do produtor, muitas das vezes, empregar um pouco mais de tecnologia na sua produção. Atualmente, pelo menos aqui na região central, eu tenho encontrado, e a maioria dos produtores que eu atendo são pequenos produtores. Então, assim, são produtores que muitas das vezes o esposo e a esposa já de idade, aposentado, e a dificuldade maior que eles encontram é da mão de obra. Então, assim, às vezes ele quer investir na sua produção, mas pela escassez de mão de obra ali naquela região, tanto para colher, plantar, porque assim, agricultura familiar, né? Tem poucas propriedades que eu atendo que tem um porte mais empresarial, uma roupagem mais técnica, mas assim, o desafio é levar essa tecnologia, mas assim, de forma acessível para esses produtores que não têm muitas das vezes uma condição financeira em, por exemplo, instalar um galpão de hidroponia, um sistema mais tecnificado, uma estufa. E então, assim, a gente, como técnico de campo, a gente busca alternativas para que esse produtor consiga produzir, consiga ter uma boa lucratividade ali com aquela atividade que ele está fazendo, mas assim, com baixo investimento. Então, assim, hoje o principal gargalo seria esse, né? A mão de obra que a gente, na olericultura, é escassa, né? Porque é um trabalho muito mais manual do que outras atividades. Então, assim, mas ainda tem bons resultados, né? Mesmo com baixo nível tecnológico na propriedade, eu tenho produtores que estão produzindo muito. Exato, por conta de levar essa educação, né, esse conhecimento de qualidade, né, Sim. através do Senar, né? Sim, a gestão também faz parte disso, né? O produtor, ele tem que entender todo o processo. Então, muitas das vezes ele sabe produzir, mas você pergunta sobre custo, sobre taxa de variável ali daquele produto que ele está vendendo, ele não sabe te explicar
com a parte gerencial do Senar, ele consegue entender. A gente faz o acompanhamento mensal, né? Justamente para isso, para ele, no final, quando ele for comercializar, ele entender qual foi o custo da produção, qual foi a margem de lucro daquele produto, coisa que muitas das vezes o produtor não se atenta, né? Não busca esse conhecimento, e a gente está aqui para ajudar. Exato. Kleber, a Estela comentou um ponto importante nessa questão da mão de obra e também da gestão, né? A mão de obra, talvez quando o produtor é só ele, ou tem uma família ali, talvez tenha uma certa facilidade ali nessa questão de equipe, de conversar, mas quando precisa dar aquele salto maior, né? Precisa formar uma equipe, precisa entrar com essa mão de obra ali, acaba esbarrando nessa questão do conhecimento. Uma mão de obra qualificada muitas vezes é mais difícil, e aí entra o papel do Senar, né? Tô com um catálogo aqui, gente, peguei, ó, isso aqui é tudo cursos, ó, que o Senar tem disponível: pecuária de pequeno porte, grande porte, agroindústria. São inúmeros cursos aqui. Realmente eu fiquei bem surpreso a quantidade de coisa que tem aqui, gratuito, né? Fala um pouquinho, Kleber, dessa visão sua de dentro do Senar, a importância das parcerias, né, que vocês têm também. Você citou um pouquinho da questão do Sebrae e demais parcerias, de levar esse conhecimento, que cada vez mais aqui também na feira foi muito falado, dessa questão do pequeno produtor, e cada vez mais com tecnologia e conhecimento ele está conseguindo gerar renda para a família. Isso está fazendo com que não tenha aquela evasão de filhos, e os filhos estão retornando, que a propriedade muitas vezes está mais rentável, né? E vai dar segmento no negócio. Como é que você enxerga essa cadeia hoje aí, com esse papel do Senar levando esse conhecimento? Para nós entrarmos nessa discussão, é bom começarmos por que o Senar ele foi criado e como que ele começou atuando, né? O Senar ele foi criado para apoiar o produtor rural. Hoje, dentro do Senar, cerca de 80% dos produtores assistidos são da agricultura familiar. E isso a gente consegue observar em algumas cadeias produtivas, algumas mais, outras menos. A gente tem essa diferenciação. O Senar, na sua concepção, ele foi criado para formação profissional rural e promoção social. O Senar ele trabalha com assistência ao produtor, saúde homem da mulher, alfabetização e outras atividades como artesanato, corte e costura, que são os cursos que estão aí dentro, e também os projetos especiais, que são esses que dão o atendimento ao produtor. Por exemplo, nós temos também programas como Cidadania Rural, que a gente leva junto com os outros entes públicos informação e capacitação e orientação para esses produtores. Nós também trabalhamos a partir disso esses da capacitação do produtor para que ele seja um trabalhador mais eficiente, que aí entra a qualificação, que é a formação profissional rural. O Senar, ao longo do tempo, ele vinha trabalhando com essas duas vertentes, promoção social e capacitação rural. Depois disso, ele viu que não era o suficiente, que eram os cursos de curta duração. Foi observado que precisava um tempo mais dentro da propriedade. Aí entrou a assistência técnica gerencial, que tem se mostrado um sucesso e um diferencial na vida do produtor rural. Nós temos vários casos de sucesso, e esses casos de sucesso realmente têm transformado vidas. Hoje nós estivemos aqui na Rondônia Rural Show. Eu convido a todos que estejam aqui presentes na Rural Show, que possam estar visitando o Senar, visitando o stand do Senar, produtores que, através dos cursos de curta duração, colocaram o seu empreendimento rural. O objetivo do Senar é que o produtor se capacite, e dentro dos cursos, que é onde ele está tendo a capacitação, ele tem uma visão de negócio. E essa visão de negócio é como ele começa a empreender, entender a sua propriedade rural como uma micro e pequena empresa, ou como uma empresa. Então, às vezes ele começa com os seus familiares, ele começa com a orientação do Senar, daqui a pouco ele consegue agregar mais pessoas, ele consegue agregar tecnologia, ele consegue agregar inovação. Às vezes o que ele agrega é o beneficiamento do produto, e às vezes ele pode agregar a produção, eficiência produtiva. Nós temos pessoas trabalhando em pequenas áreas e produzindo muito. Nós aqui em Rondônia temos vários casos de sucesso dentro da cafeicultura, dentro de outras atividades, onde os produtores conseguiram transformar a sua vida. Você tocou num ponto muito importante que nós trabalhamos, que é a questão do êxodo rural. O Senar trabalha forte e firme para que você, jovem do campo, você que é pai, que está preocupado com a qualidade de vida do seu filho, as oportunidades, que através das cadeias produtivas, eficiente, gere economia, gere oportunidade. Ele vem para a cidade, se capacita, ou mesmo no campo
hoje, que nós já temos a qualificação também, a Rede ETEC, que são cursos semipresencial, né? Ele faz uma parte online e a outra parte ele faz dentro de um dos polos do Senar, ele se torna um técnico. Se ele tiver vontade, ele pode vir também a trabalhar no Senar, compartilhando a sua experiência, seu profissionalismo. Então o Senar hoje ele é uma grande empresa, ele é uma instituição que pensa no indivíduo no campo. Nesse indivíduo, na sua família, para que ele possa gerar renda. Por exemplo, depois da formação, depois da ATEG, veio a questão da oportunidade de financiamento. Nós sabemos as dificuldades que o produtor rural enfrenta. A CNA, junto com o Senar, criou o programa FIAGRO. FIAGRO é um financiamento. Você que é da ATEG, você não conhece a ATEG, venha conhecer a ATEG. No seu município temos o Sindicato Rural, que é nosso parceiro, tá o Kleber aqui, que representa o Sindicato de Ji-Paraná. O sindicato faz essa ponte, você começa a fazer parte do nosso grupo da ATEG, você tem acesso a crédito através do FIAGRO, o técnico de campo te acompanha e outras oportunidades são geradas a partir disso. Dentro da ATEG nós temos agente de negócios que busca fazer compras coletivas para diminuir custo de produção. Então, além de toda a parte de acompanhamento, também está a questão de gerar condições para que esse produtor enfrente os desafios que são colocados no mercado. Então, hoje o Senar, ele pensa como um todo, né? A cadeia produtiva sustentável, ambientalmente, economicamente, socialmente e, acima de tudo, com transferência de administração rural, partindo de pai para filho, para neto, dando oportunidade às pessoas permanecerem no campo. A visão do Senar como um todo é essa. E nós sozinhos, nós não conseguimos fazer todas as ações. Por isso nós buscamos parceiros, buscamos pesquisa, buscamos inovação, buscamos grupos especialistas, igual o Sebrae, ele tem sua especialidade, o Senar tem a sua especialidade. Juntos nós estamos conseguindo fazer de uma forma mais eficiente ações públicas. Os ministérios, como o Ministério da Pesca, Desenvolvimento Agrário e outros governamentais federal e estadual, estão todos somados com a gente, que a gente trabalha com políticas públicas também, para que as políticas públicas elas possam ser transformadoras realmente no campo. Também estamos aí lutando pelos desafios, né? Rondônia hoje tem casos complicados, né? Quando a gente fala da questão agrária, principalmente áreas de embargo, o Senar também atua junto com a federação. Aqui eu não posso deixar de falar da Federação de Rondônia, que é a FAPERON, você pecuarista e você que é agricultor. Nós temos a federação, que é o sistema, né? FAPERON, Senar e sindicatos produtores rurais. Dessa forma nós conseguimos capacitar, orientar, acompanhar, lutar por eles também dentro dessa questão da esfera política e tá lá no campo, nos municípios, através do sindicato, aí acessando, trabalhando juntamente com os produtores dentro da sua demanda individual ali, coletiva também. Cara, sensacional, Kleber. Gente, eu queria agradecer, né, o tempo de vocês, a disponibilidade de vir aqui, né, mesmo que breve, né, se a gente tivesse condições, com certeza a gente faria um podcast aqui maior, de umas 2 horas. Eu sei que vocês têm bagagem para isso, mas para dar seguimento à nossa programação também, queria que vocês dessem, dali começando da esquerda ali, um último recadinho, Kleber, pode ficar à vontade de falar um pouquinho mais, se você quiser mandar um recado para o produtor, que você ainda não passou lá na propriedade dele, ou mandar um recado para o pessoal ainda visitar vocês aqui na Rondônia Rural Show, pode ficar à vontade e já agradeço pela disponibilidade do papo aqui. Obrigado novamente, em nome do José Neto Junqueira, né, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais hoje. Você, produtor rural, que tem interesse de receber a nossa assistência técnica da ATEG, né? Entre em contato conosco, me procure ali no estande do Senar. Hoje está lá até às 18 horas, que a gente pode estar coletando seus dados para que a gente possa estar engrenando o senhor para poder receber essa assistência. Hoje a gente atende, né, aqui em Ji-Paraná, 5 cadeias produtivas, né? A bovinicultura de corte, a bovinicultura leiteira, a fruticultura, a agroindústria e a piscicultura. Então hoje a gente consegue atender 145 produtores rurais. E temos também a Rede ETEC, que está aí com concurso em aberto aí, com inscrições abertas, para técnico em agropecuária. É só procurar o Luiz também, que é no Sindicato dos Produtores Rurais, e ele é o coordenador da Rede ETEC. Só procurar ele. Muito obrigado, tá? A todos. Boa feira para vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Kleber. Daniele, fica à vontade aí. Bom, queria agradecer o convite, né? E convidar aí os produtores rurais que têm dúvida, né, sobre a TEG
E, inclusive, a gente teve um produtor rural que acabou de ir lá no stand, né, querendo assistência técnica aí na área de fruticultura, mas infelizmente agora a gente não tá com janela aberta, mas ano que vem a gente vai estar com essa janela aberta, recebendo novos produtores, né? Então dá uma passadinha lá no stand do Senar, tirar as dúvidas, conhecer nossos cursos, né? Aqui em Paraná a gente tem, como o Kleber falou, a gente tem alguns cursos em aberto, né? E é isso aí. Muito obrigada, viu? Estela, grato pela participação aí, por falar um pouquinho do seu trabalho aí. Fica à vontade para mandar um último recadinho aí pro pessoal. Também quero agradecer, né, pelo convite de hoje estar aqui presente com vocês. Só reforçando o que meus colegas já falaram, né? Assim, busquem o conhecimento, busquem parcerias, você produtor rural, empresas às vezes que quer uma qualificação para os seus funcionários, né? Porque assim, além da gente prestar toda essa ajuda técnica e gerencial, os cursos, né? Eles podem ser direcionados, por exemplo, para uma propriedade que tem ali produtores, exemplo, que precisa de uma capacitação em maquinários, né? O Senar também tem. Então, assim, não só o produtor, mas o empresário rural também. Buscar treinamento para esses funcionários, para esses colaboradores, e o Senar está aqui para ajudar. Tá? Muito obrigada. Grato, Estela. Kleber, fica à vontade aí para você mandar um último recado aí pro pessoal e grato mais uma vez pela oportunidade aqui dessa troca. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui podendo falar do Senar, estar junto com os companheiros aqui do sistema, Faperon, Senar, Sindicatos Produtores Rurais, na esfera federal a CNA também que faz parte desse sistema. Você que é pequeno, médio, grande produtor, você que é de minifúndio, chacareiro, o Senar está de portas abertas, nós temos o atendimento físico, nós temos o atendimento principalmente online. Hoje o Senar trabalha muito com acessibilidade. Se você tem interesse, quer conhecer mais, eu convido você que esteja visitando nossa página no Instagram, só colocar faperon.senar. Se você também pode procurar nossa página no Google, coloca lá Faperon, você vai ter o acesso à nossa página, todas as nossas informações, assim como também naqueles números que aparecerem lá, você pode ligar, estaremos à disposição para estar atendendo você, tanto no município quanto na regional, com os técnicos de campo, teremos o maior prazer de atender você, de estar com você e de levar você às ações do Senar. Sensacional, obrigado Kleber, obrigado pessoal, todo o time aí do Senar. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo aí, direto aqui da 12ª Rondônia Rural Show Internacional.